Boa noite, família. Boa noite, família. Tudo bem com vocês? Queria dizer para você que é um enorme prazer estar aqui, servindo. Não somos nada além de servos, estamos aqui para cumprir um propósito daquilo pelo qual o Senhor tem assim nos designado, nos direcionado. Estamos aqui na total dependência de Deus. Ele é o mestre. Amém? Eu queria que você tivesse aí preparasse o teu coração, porque eu creio que Deus tem algo a compartilhar ao teu espírito e que com certeza você vai sair daqui com algo a mais, porque à medida em que a gente orou e buscou uma direção, Deus assim colocou uma palavra no nosso coração e eu creio que vai fazer muito sentido para você, porque Deus está no controle de todas as coisas e Ele já sabia que eu e você estaríamos aqui. De repente você pode pensar assim, olha, eu poderia ter ido fazer alguma outra coisa e etc e tal, e aí eu não tive opção e acabei vindo para cá. Saiba que na verdade era o propósito de Deus de você estar aqui, porque na agenda do céu você já estaria aqui, porque Ele já tinha marcado o encontro com você. Amém? E eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí em Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35 até o verso 41. Se você quiser nos acompanhar aí pelo telão, fique à vontade, está projetando lá o versículo. E eu queria ler com você essa conhecida passagem, mas a gente sabe que todas as vezes Deus sempre fala algo a mais conosco. Então, com certeza você já ouviu essa passagem, alguma mensagem sobre esta passagem. Mas Deus, como foi dito, Deus tem algo a falar comigo e contigo. Então, lá em Marcos, no capítulo 4, verso 35, você vai ver lá. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para a outra margem, no verso 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam, porque não estava sozinho, havia outras pessoas também se direcionando para aquele destino. Versículo 37, ora, levantou-se grande temporal de vento. Preste atenção nesse detalhe, temporal de vento, nós vamos falar sobre isso. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. 38, e Jesus estava na popa, ou seja, na parte traseira do barco, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Observe, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou, por que vocês são tão medrosos? Por que estão tão amedrontados? Como é que ainda não têm fé? Como ainda não têm desfé? Em outras traduções você vai ver lá homens de pequena fé, né? Jesus vai, em determinadas traduções, vai falar um pouco diferente, a gente também vai falar sobre isso. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Somente até aqui. Eu queria que você fechasse os teus olhos e orasse conosco. Senhor meu Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua oportunidade, pela oportunidade ao qual o Senhor nos concede de estar na tua casa, ouvindo a tua palavra e sendo ministrados por aquilo que o Senhor quer comunicar. Deus, que as pessoas não saiam daqui da mesma maneira e que o Senhor revele aquilo que o Senhor quer revelar, que o Senhor fale aquilo que o Senhor quer falar. Eu te peço que o Senhor me instrumentalize, me capacite, me direcione
para que o teu propósito seja cumprido, porque a tua palavra nos diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia, e ela vai prosperar naquilo pelo qual ela foi designada para qual. Nós assim te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Então nós lemos Marcos, capítulo 4, o Evangelho, como já foi falado, como você já ouviu em algumas ocasiões, né? O Evangelho de Marcos, assim como o Evangelho de Mateus, assim como o Evangelho de Lucas, são evangelhos sinóticos, ou seja, semelhantes. E eles revelam a vida de Jesus, revelam o exercício do ministério de Jesus. E aí nós sabemos que o Evangelho de Mateus, ele foi lá escrito para os judeus, né? Porque havia uma proposta. O Evangelho de Marcos para o povo, aos romanos, né? Esse que lemos. E o Evangelho de Lucas aos gregos. Então quando você faz um estudo detalhado, você entende e observa que cada evangelho tem uma linguagem diferente, porque eram para públicos diferentes naquele momento, e é para nós, igreja, né? E um grande detalhe, né, é que às vezes as pessoas não se atentam, mas o Evangelho de Marcos, ele tem ali o princípio, né, o objetivo de apresentar Jesus como servo. E você vai ver sempre Jesus em movimento. Jesus, e logo, você vai ver lá o Evangelho, né? Quando você vai ler os capítulos, e logo Jesus, e logo, porque Jesus, ele sempre está em movimento, agindo, servindo o propósito naquilo pelo qual ele foi chamado. Sabe? E a proposta do Evangelho é sempre apresentar Jesus em movimento. E a gente precisa entender que Jesus, ele no exercício aqui do ministério terreno, ele era 100% homem e 100% Deus. Certo? Então, algumas fragilidades, algumas vulnerabilidades da humanidade, a Bíblia vai revelar. E nesse contexto aqui, Jesus passa o dia inteiro pregando, ministrando, ensinando, discipulando as pessoas. Jesus falava através de parábolas, ou seja, Jesus adaptava a sua linguagem ao público que o ouvia, de modo que Jesus conseguia concentrar muitas pessoas, porque ele se conectava com as pessoas que o ouviam, porque ele falava através de parábolas, ele contava histórias que tinham ali um objetivo, e aí você vai lendo parábolas, por isso que você vê das 38 parábolas em que Jesus profere nos evangelhos, todas elas têm um objetivo, todas elas têm um plano de fundo por trás ali, né, que vai revelar aquilo que Deus tem como propósito para quem está ouvindo, né? E aí, Jesus estava cansado. Você lembra lá em João, no capítulo 6, lá no versículo 50, né? Jesus, ele está falando para as pessoas, e Jesus, se puder colocar aí, João capítulo 6, verso 50, você vai ver Jesus dando ali uma explicação e falando para as pessoas: olha, os vossos pais que estavam lá no deserto, eles comiam o maná, né? O maná que caía do céu. E aí, a palavra maná, ela significa, ela quer dizer o que é isso. Então o povo estava no deserto, o que é isso, o que é isso, o que é isso. Isso era um apontamento para Jesus, que viria se revelar na nova aliança, no Novo Testamento. E aí você vai ver lá, olha, os vossos pais comeram o pão no deserto, porém eu vos digo que eu sou o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Então, você vai ver lá na antiga aliança o apontamento para aquilo que havia de vir, para aquilo que havia de se revelar. Porque Jesus simplifica, meu irmão. Você precisa entender isso. Jesus não complica nada. Jesus facilita tudo. Jesus é simples. Jesus não está aqui preocupado com palavras escalafabéticas,
com um vernacular eloquente para impressionar ninguém. Jesus é simples. E quando ele quer falar, ninguém o impede. Ele vai falar o que ele precisa falar e o recado dele vai chegar no seu destino e alcançar o seu objetivo. Amém? Lá no versículo 35, vamos esmiuçar alguns detalhes aqui, olhando para o texto original. Jesus, ele começa o versículo 35 afirmando aos seus discípulos: olha, atravessemos, passemos, chegaremos, dependendo da versão que você estiver lendo aí na sua Bíblia, né? Mas no versículo 35, Jesus já fala: olha, chegaremos, atravessemos, chegaremos, passaremos, porque existe um destino que Jesus já traçou para a minha vida e para a tua vida, amém? E esse destino é de vitória, não é de derrota. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O seu barco não vai afundar. Em qualquer tempestade que possas estar inserido, o seu barco não vai afundar. Você não será envergonhado, porque Jesus já liberou uma palavra de vitória. Atravessemos, chegaremos, passemos para o outro lado. E os discípulos não sabiam o que ia acontecer, mas Jesus sabia o que ia acontecer. Fique tranquilo, Jesus não perde o controle de nada. Jesus não é surpreendido com nada, porque Ele é eterno. Antes que tudo se existisse, antes que qualquer coisa existisse, Ele já existia, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o cabeça da igreja, amém? Então fique tranquilo, a tempestade vai soprar o vento, a tempestade vai falar, a tempestade vai te amedrontar, mas tu já tens uma palavra de vitória, porque Jesus já te fez mais do que vencedor. Independente do que a circunstância esteja te dizendo. Porque se você for olhar para a sua conta bancária, ela vai te dizer muita coisa. Se você for olhar para a circunstância de enfermidade que possa estar alguém da sua família ou até mesmo você, você vai dizer, não tem jeito. Mas Jesus já disse que você vai chegar do outro lado. E quem será envergonhado é o inferno e não você. Porque tu estás com Deus e Ele já te fez mais do que vencedor. Ele não vai te fazer, Ele já te fez. Amém? Versículo 37, olha lá, ó. Levantou-se, né? Essa palavra lá no original, ela fala de um acontecimento inesperado. É algo que acontece sem que ninguém espera. Porque nessa época aqui, não havia a meteorologia como nós temos hoje, mas a meteorologia ela vai prever através de estudos, através de combinações, através de uma série de fatores e questões. Mas maior do que a meteorologia está a previsão do céu. A palavra de Jesus é mais poderosa do que qualquer coisa. Mas no versículo 37 você vai ver lá, olha, levantou-se, ou seja, inesperadamente, durante o percurso da origem até o destino, levantou-se, aconteceu inesperadamente uma tempestade. Certo? Então Jesus estava com o seu travesseiro, olha só, a Bíblia fala, ele estava com o travesseiro, dormindo na parte traseira do barco. E havia um destino para aquela viagem. Durante o trajeto, acontece algo inesperado. Assim é na minha vida e na tua vida. A gente planeja, a gente afirma e assume determinados compromissos, e às vezes a gente nem sabe, ou seja, nós não sabemos do dia de amanhã. A gente não tem noção do que vai acontecer com a gente amanhã, depois de amanhã, mês que vem, sabe?
Não é assim, gente? Ninguém sabe o que vai, mas Jesus sabe o que vai acontecer. Então fique tranquilo, porque Ele está no controle. Inesperadamente surgiu de repente uma tempestade na tua vida. E você não sabe como resolver. Você já encontrou saída, você já buscou ajuda. Porque na tempestade, Jesus tem sempre uma palavra de ordem. Amém? E eu creio que Ele está liberando uma palavra de ordem na tempestade que tu possas estar inserido. Sabe? Porque muitas das vezes, as pessoas procuram Jesus, se achegam a Jesus quando as coisas não vão muito bem. Mas quem tem um relacionamento com Ele, anda com Ele quando tudo vai bem e até quando tudo não vai bem. Nos dias alegres e nos dias em que não há muita alegria ou não há alegria. Relacionamento com Deus fará com que nós entendamos os propósitos que Ele tem estabelecido para nós. As adversidades do dia, elas não vão parar de acontecer. E aí a gente já tira uma primeira lição de tudo que a gente vai falar aqui. Jesus quer nos ensinar para que a gente pare de tentar resolver as coisas do nosso jeito, da nossa maneira e do jeito que a gente acha que tem que resolver. Porque neste barco, nesta embarcação aqui, eram pescadores que estavam ali. Eram homens que estavam habituados com esse translado, com esse trajeto. Não haviam pessoas inexperientes ali, mas o forte vento, uma forte tempestade se levanta a ponto deles, com certeza, tentarem resolver de alguma forma, não conseguirem, e aí eles despertam a Jesus. A gente precisa parar de depender dos nossos recursos. Os recursos humanos, eles são limitados. Jesus é ilimitado. O poder dele não pode ser medido. A grandiosidade dele não pode ser medida. Uma palavra de Jesus foi suficiente para colocar tudo em ordem. E nessa noite eu creio que Ele está liberando uma palavra sobre a tua vida, para colocar qualquer área que esteja em desordem, porque Ele é Deus. E Ele também quer te ensinar através do processo. Jesus é pedagógico, né? Ele nos ensina através dos processos. Às vezes a gente acha que sabe de tudo, que já ouviu tudo, mas Jesus sempre tem algo a mais para nos revelar. Observe o versículo 37. Uma grande tempestade. No versículo 36, levantou-se, né? Também no mesmo versículo 37, levantou-se uma grande tempestade. Esse grande aqui fala justamente daquilo que a gente está comentando, né? Aquilo que você não consegue resolver com as tuas mãos. Aquilo que o seu diploma não vai resolver. Aquilo que o empréstimo não vai resolver. Aquilo que o favor que alguém disse para você que ia fazer não vai resolver. A sua influência ou o network que você tenha na sua rede de relacionamentos não vai resolver. Na tempestade, Jesus resolve. Quem depende dele? Amém. Então fique tranquilo. Jesus quer nos ensinar no meio da tempestade. É isso mesmo. É quando as ondas se levantam, é quando a circunstância diz que não, é quando as coisas dizem que não, a glória dele se manifesta. Dependamos de Deus em todas as circunstâncias. E aí lá no versículo 38 você vai ver, olha, Jesus estava dormindo, né? Jesus estava em silêncio, recolhido, encostado a cabeça sobre o travesseiro. Repare que quando Jesus acorda, né? Jesus ele não pergunta o que está acontecendo. Você já prestou atenção nisso aqui? Você já imaginou se Jesus não tivesse sabendo do que estava acontecendo, ele acordasse e... Ai, Pedro, o que está acontecendo aqui? O que está rolando? Qual foi? Não, Jesus ele já sabia.
E no versículo 38, quando ele é despertado pelos seus discípulos, ele já executa aquilo que precisa ser executado. Repare que Jesus não fala, ele só fala o que precisa ser falado. É isso mesmo. Na tempestade, Jesus só fala o que a gente precisa ouvir. E ele não vai muitas das vezes falar na hora que a gente quer que ele fale. Ele vai falar conosco no momento certo e na hora certa. Temos a palavra de Deus que já fala conosco. A gente sempre fala que a Bíblia fechada é um livro como outro, mas a Bíblia aberta é Deus falando com você. Deus vai falar com você através da palavra. Naquele momento, Jesus estava presencialmente ensinando aos seus discípulos, mas hoje nós temos a palavra. Então, às vezes a gente fica esperando Deus enviar alguém para falar alguma coisa. Deus, se quiser enviar, Ele vai enviar, e se Ele quiser falar, Ele vai falar. Mas a palavra é a maior profecia. A Bíblia de livro aberto é a maior profecia que você pode ter contato na sua jornada cristã. Jesus fala comigo e contigo através da palavra. Jesus se revela através da palavra. Porque quando vemos João capítulo 1, no princípio era o verbo, logos, lá no texto original, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e ele habitou no meio de nós, cheio de graça e cheio de verdade, e nós vimos a sua glória como a glória do Deus Pai. Amém? Jesus, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, se revela através da sua palavra. Então fique tranquilo, no meio da tempestade, Ele não vai te abandonar. No meio da tempestade, Ele não vai deixar você passar sufoco. No meio da tempestade, o inferno fica assoprando um monte de informações indevidas na sua mente, no seu psique, na sua alma. Mas como você já aprendeu lá em Romanos, no capítulo 2, versículo 2, que você não vai se conformar com este século, com esse mundo, mas você vai renovar o seu psique, você vai renovar a sua alma, você vai renovar o seu entendimento com a palavra. Porque a palavra tem o poder de consertar a maneira da gente pensar. Ela vai endireitar os caminhos. Você não precisa procurar respostas em livros de autoajuda, embora eles possam até te orientar em alguma coisa ou outra, mas a palavra de vitória não vem de nada que está relacionado à autoajuda. A palavra de vitória vem de Jesus, porque Ele tem o domínio sobre as coisas. Amém, gente? Observe no versículo 39, e eu quero fazer um comparativo com o versículo 37, para a gente entender aqui, versículo 39, fala da grande bonança, fala de grande calma. E olha lá no versículo 37. O que acontece? Levantou-se uma grande tempestade, né? Versículo 37, uma grande tempestade. Versículo 39, uma grande bonança. É isso mesmo. Quanto maior for a sua tempestade, maior vai ser a sua vitória. Amém? Quanto maior a luta que tu possas estar inserido, maior será a vitória, irmão. Então comece a glorificar. Comece a agradecer a Jesus. Não fica olhando para o tamanho das ondas. Não se atemorize com isso. Confie plenamente em Jesus. Porque no meio desta tempestade, Ele já tem uma palavra de vitória. Amém? Maior a tempestade, maior a vitória. Maior a luta, grande bonança, grande tempestade. Observe lá no versículo 39 ainda. Jesus dá duas ordens aqui, versículo 39. Ele dá duas ordens. A chapa estava quente, as ondas, o vento e o barco quase sendo inundado. Os discípulos desesperados. Jesus se levanta da proa na parte traseira do barco. Jesus se levanta lá na proa e libera duas palavras. A primeira palavra que Jesus libera é para o vento.
Jesus fala para o vento, cala-te. E depois ele fala para o mar, aquieta-te. Porque o vento tenta falar. O vento tenta te intimidar. O vento se representam ali as circunstâncias, né? Porque a tempestade ela aconteceu por causa do vento. O vento tenta falar que seu filho nunca vai entrar na igreja, que o seu casamento vai acabar, que seu marido vai se separar, que sua esposa vai embora de casa. O vento está soprando. O desemprego, a enfermidade, sabe? Os problemas financeiros. O vento está soprando, está falando. Mas o que a gente precisa entender aqui, como eu já coloquei, é que Jesus sabe direcionar uma palavra para a causa raiz do problema. Jesus direciona a primeira palavra para o vento. E depois ele direciona uma palavra para o mar. Ou seja, ele trata a causa raiz e ele trata o efeito. Porque Jesus não é nenhum desavisado. Ele sabe o que está fazendo. Então, não questione. Adore. Amém? No meio da tempestade, adore. No meio da escassez, glorifique. No meio da impossibilidade, dê saltos de alegria. No meio das circunstâncias que dizem não, confie no seu Deus, porque Ele tem uma palavra de vitória. Amém, queridos? Deus é fiel. É o inferno que tenta parar a gente. É o inferno que tenta te parar, meu irmão. E o inferno vai tentar bombardear a tua mente, o teu psique, o teu entendimento, porque o diabo ele tenta lançar pensamentos negativos, dúvida, incredulidade, é tudo na mente. O seu espírito foi recriado em Jesus, tu estás na nova aliança. E na antiga aliança, a presença de Deus, ela era o que, gente? Transitória. Mas na nova aliança, a presença de Deus, ela é permanente. Jesus não sai de dentro de você. Ele não te abandona. Ele pode estar em silêncio na tempestade, mas na hora certa ele vai falar, ele se levantará e liberará uma palavra para esse vento, para esse mar que está tentando te destruir, que está tentando dizer para você que é mais forte. Jesus é maior. Amém, queridos? Entenda isso, só para ratificar e ficar gravado no seu coração. Jesus, ele sabe o que vai fazer, ele trata a causa e ele trata a raiz. É porque, meu irmão, o vento e o mar, eles não estavam autorizados a falar. Porque se o mar e se o vento pudessem falar, eles falariam: este é aquele que sustenta o universo com a força do seu poder. Antes dele nada do que foi feito se fez. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Ele é aquele que está no domínio de todas as coisas. Se o mar tivesse autorização para falar, se o vento tivesse autorização para falar, ele diria isso certamente. Mas o mar só obedeceu, o vento só obedeceu àquele que tem todo o domínio e todo o poder. E a gente está falando do mar da Galileia, né? E esse atravessemos para o outro lado era ir lá em Gadara. O destino era Gadara. E você vai ver lá no capítulo à frente, Marcos 5, o que acontece com aquele endemoniado de Gadareno. Ou seja, Jesus já tinha uma rota toda traçada. E lá no versículo 40, Jesus faz ali uma pergunta: por que estás com medo? Por que estás atemorizados, medrosos? Como que ainda não tendes fé? Sabe? Esse não tendes fé aqui, lá no texto original, é uma fé de curta duração, uma pequena fé. Esta palavra que Jesus usa no versículo 40 de Marcos capítulo 4, é a mesma palavra que ele vai usar para Pedro lá em Mateus capítulo 14, naquela outra ocasião de outra tempestade que Jesus vem andando sobre as águas. E aí olha só,
Jesus fala lá, pequena fé, fé pequena. Por que tem desmedo? Jesus não faz acepção de pessoas, mas Jesus mede a fé. Ora vez ou outra você vai ver, Jesus vai dizer, grande é a fé em Jerusalém. Eu não vi tamanha fé em Jerusalém. Ora você vai dizer, ora, pequena, pouca fé, pequena fé. Jesus, ele mede o nível de fé, porque a fé vai movimentar as mãos de Deus a meu favor e a teu favor. O que movimenta a mão de Deus, irmão, não é a sua boa eloquência, não é se tu és alguém muito legal e muito bacana, se você é alguém bom apenas, simplesmente. Não, a fé é o que vai movimentar o braço forte de Deus a meu e a seu favor. Então exerça a fé, meu irmão. E a fé vem pelo quê, gente? Pelo quê? Ouvir, mas é ouvir atentamente, não é ouvir, porque escutar, você escuta um monte de coisa, mas ouvir era ouvir atentamente. Ouça atentamente a palavra do Senhor, porque a palavra ela vai gerar fé no seu coração. Então a fé de curta duração, ela não consegue manter, ela não vai se permanecer, ela vai começar, ela vai ter aquele salto, vai ouvir uma palavra domingo e tal, e etc e tal, e aí na segunda e na terça, se não continuar alimentando a fé através da palavra, as circunstâncias vêm, os problemas vêm, e a fé de pouca duração, ela não tem muita validade, ela não tem muita durabilidade, ela tem prazo de validade. Então, que você exerça fé, porque você, né, no caso nós, não podemos, existem pessoas que peçam, Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Na verdade é assim, nós é que temos que desenvolver a fé, nós é que temos que nos encher da palavra para que a fé seja cada vez aumentada dentro do nosso espírito. Amém, gente? Vocês estão entendendo isso? Então exerça a fé, ande em fé, fale através de fé, durma com fé, acorde com fé, vá trabalhar com fé, vá diante dos teus desafios com fé, porque Deus revelará a sua glória sobre a sua vida. E lá no versículo 40, Jesus pergunta, não tendes fé? Homens de pequena fé? Né? Observe no versículo 41. Olha a pergunta que os discípulos fizeram lá, ó. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse quem é esse aqui era, que autoridade é essa que o vento e o mar lhes obedecem? Os discípulos reconheceram a autoridade de Jesus diante do mar e diante do vento. Não deixe de chamar por Jesus no meio da tempestade. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Jesus em silêncio, no barco, é mais poderoso do que todo o inferno fazendo barulho, cara. É Jesus quem está contigo. É Jesus que está te guardando, te abençoando, te dando livramento, te sustentando, te fazendo mais do que vencedor. Então não deixe de acreditar e de entender isso. Nunca tente resolver do seu jeito ou com a sua força, porque não vai dar, não rola. Entenda que a tempestade não é o fim. A tempestade é apenas parte da jornada. É mais um processo. Está passando por uma hoje, vai passar essa, depois você vai passar por outra, 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 mas em todas elas Jesus te faz mais do que vencedor. E aí de repente você vai dizer assim, mas pregador, eu estou no vento. Ei, eu quero te lembrar que Jesus também esteve no vento. E se ele venceu, você também vai vencer, porque ele te fez mais do que vencedor. Isso aqui não é uma palavra de autoajuda, não é um discurso motivacional
para elevar o seu ânimo, para elevar o seu emocional. Mas esta palavra, ela tende a revelar o senhorio e a soberania de Jesus. No meio da tempestade, Ele está no controle. Quando Jesus repreende a tempestade, Ele revela o histórico de derrota. Isso que a gente acabou de falar para você. Todas as vezes que se levantar um vento, todas as vezes que se levantar uma tempestade, o Senhor vai estar contigo. E esta tempestade, ela pode fazer muito barulho. Ela pode ter um vento muito forte, mas ela não vai te matar. Ela não vai te afogar. O que a gente precisa entender? A gente precisa buscar a direção sobre a estratégia a ser tomada na tempestade. Porque existirão momentos que você terá que tomar atitudes. Mas existirão momentos que só Ele resolve. Então passe as tuas impossibilidades para Jesus, porque Ele resolve. Não há nada que Ele não possa resolver. Entende isso? Então, busque direção e estratégia para que você consiga corresponder nesta tempestade. Não fica tentando recursos humanos, não. Busque uma direção e uma estratégia para que você não se perca e para que a sua fé não seja abalada. Não pergunta o porquê. No meio do processo, não pergunte o porquê, mas pergunte para quê. Dessa forma você vai depender de Deus e você vai crescer com Ele no meio do processo. Entende isso, amado? Jesus já tinha liberado a palavra, como a gente falou, só recapitulando aqui, ó. Jesus já liberou a palavra. Passemos, chegaremos, atravessaremos, você já é vencedor. Você está na tempestade, pode estar na tempestade, mas a palavra de vitória, ela já está sobre a sua vida. Por que a gente se preocupa com as circunstâncias e com a tempestade? Por que a gente se atemoriza? Porque nós somos humanos. Mas no meio em meio a toda a humanidade, a gente precisa entender que há um Deus maior. Há um propósito divino em tudo que acontece. Quanto maior a fé, menos espaço para os sentimentos. Quanto mais exerceres fé, menos espaço você dará para os sentimentos. Não dê lugar para o sentimento, irmão. Porque o sentimento ele vai falar muita coisa. A nossa humanidade, o nosso emocional não pode dominar. A gente precisa ser guiado e dirigido e andar como filho de Deus, como aquele que é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Então, dependa de Jesus e exerça fé. E entenda que quanto maior a fé, menos espaço para os sentimentos, porque o medo é um sentimento. O medo é um sentimento, mas a fé é algo que sobrepõe o sentimento. Então, quanto maior tiver a fé, mais baixo os sentimentos irão falar. A tempestade, ela ocorreu por causa do vento. E ela também finalizou por causa do vento. Todo vento tem um tempo para passar. Ele não dura a vida inteira. Todo ciclo de processos, de lutas e de turbulências, ele tem um prazo. Não dura a vida inteira. Como eu disse, tem um processo, depois começa outro processo, depois começa um outro processo e você vai andando de glória em glória. Vai sendo revestido, vai crescendo, vai dependendo mais de Deus, vai entendendo que o seu recurso natural não vai falar nada mais do que o propósito de Deus. Todo vento tem um tempo para passar e não dura a vida inteira. Jesus não vai permitir a vergonha. Jesus não vai permitir que você seja envergonhado. O inferno vai tentar dizer para você que a sua família vai ser envergonhada, a sua vizinhança pode achar um monte de coisa de você, mas Jesus já sabe quem você é de dentro para fora.
A gente não precisa se justificar. A gente não precisa mostrar. A gente não precisa agir com necessidade de afirmação, porque as coisas aparecem. A verdade de quem nós somos, Jesus sabe. Então, não se preocupe se alguém, porque não entende alguma coisa, te critica e fala mal de você. Entenda que tu estás com Jesus. E Jesus está no barco, hein? Jesus, amém, irmão? Jesus está no barco. Ele não está distante. Ele não está perguntando para terceiros. Não, Jesus está no barco. Jesus está comigo e Jesus está contigo. E a palavra de vitória, meu irmão, ela já foi liberada. Então, a gente não depende, nós não dependemos dos prognósticos dos economistas, dos especialistas financeiros, daquela galera que está envolvida lá nos fundos de investimento para determinar como é que vai ser o teu amanhã, como é que vai ser daqui a 6 meses, como é que vai ser daqui a 1 ano. Jesus tem o poder de todas as coisas. Jesus está no controle. E Ele vai dizer para mim e para você o que você precisa ouvir no meio dessa tempestade. E há uma palavra de ordem. Há uma palavra de vitória. A gente precisa sair daqui hoje com isso gravado no nosso coração. Repete assim comigo: eu tenho uma palavra de vitória liberada sobre a minha vida, independente das circunstâncias, independente daquilo que eu acho, independente daquilo que eu penso. Jesus é maior na minha vida. Amém? Você pode aplaudir a Jesus, o pessoal da música, se quiser aqui. Você pode aplaudir a Jesus. Ele está no controle de todas as coisas. Não se atemorize. Não pense que está tudo perdido. Não pense que não tem mais jeito. Não pense que é o teu fim. Não fique preocupado ou preso ao diagnóstico médico, ao desemprego, às circunstâncias da vida financeira. Não é o fim. Nós estamos caminhando em Cristo e com Jesus. E nós já temos uma palavra de vitória. Então, não pense que acabou. Não pense que não tem mais jeito. Há uma saída, há um escape, há uma palavra de vitória, há uma bênção de Deus já liberada sobre a sua vida. Amém, irmão? Você pode ficar de pé? Eu queria te convidar em uma palavra de oração. Queria que você fechasse os teus olhos. E você vai apresentar qualquer tempestade que você possa estar vivendo, direta ou indiretamente. Eu quero unir a minha fé com a sua fé, porque eu creio que Jesus está agindo nas famílias, está agindo em vidas, está ministrando sobre corações que estão com receio e não sabem como vai ser, como vai acontecer, o que me espera. Aquieta o teu coração, aquieta a tua alma. O salmista pergunta: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Senhor Deus, na sua presença estamos, porque dela não saímos. Na tua presença, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo aquilo que tu falou ao nosso espírito, por tudo aquilo que tu ministrou ao nosso coração, por todas as palavras reafirmadas. Jesus, eu não sei dos detalhes da tempestade do meu irmão, nem da tempestade da minha irmã, mas tu sabes. E eu creio e tenho certeza que tu estás no barco. Louvamos o teu nome, Senhor, porque eu creio que tu estás colocando em ordem. Eu creio que tu estás liberando palavra de vitória em meio às tempestades, em meio ao vento contrário, em meio à palavra contrária.
em meio a tudo que se opõe ao povo de Deus, em meio a toda circunstância contrária, nós temos uma palavra de vitória. Nós não teremos, nós já recebemos, nós não vamos receber, nós já recebemos uma palavra de vitória. Louvamos o teu nome, Jesus, porque tu tem cuidado de nós, tu tem tomado conta do nosso deitar, conta do nosso levantar, tu tens feito o impossível por nós, tem nos dado livramentos que nós nem imaginamos, que nós nem conseguimos tomar conhecimento e que nem nós podemos medir ou mensurar. Deus, nós te louvamos, eu louvo o teu nome, porque palavras de vitórias já estão sendo reafirmadas. Tu estás colocando em ordem tudo que precisa ser colocado em ordem. Tu estás desfazendo todo o embaraço, tudo aquilo que não provém de Deus. A tempestade, ela tem limite, ela vem para nos matar, ela vem para nos afogar, mas nós não seremos afogados, o nosso barco não vai afundar, nós não iremos naufragar. No meio desta tempestade, a palavra de vitória já está liberada sobre a nossa vida. Como igreja, nós cremos, nós nos posicionamos em fé e dependemos de Ti, Jesus. Dependemos da Tua graça, Senhor. Com toda a humildade e dependência de Deus e a Deus, nós cremos no sobrenatural, que no momento certo, na hora certa, uma ordem para esse vento, uma ordem para esse mar, ela já está sendo, ela já foi liberada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Tu és aquele que sustenta o universo com a força do seu poder. Tu és aquele que estás no controle de todas as coisas. Louvado seja o teu nome, Jesus. E queridos, a gente precisa lembrar do que está lá em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5 em diante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que assumindo a forma de servo, não usurpou ser igual a Deus, mas ele foi fiel até a morte, e morte de cruz, porque Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Todo joelho, toda língua confessará que Jesus é aquele que tem todo o poder. Para a glória de Deus Pai, o inferno está sendo envergonhado nessa noite. O inferno está sendo envergonhado nesta tempestade que se levantou para te destruir, para envergonhar a tua casa, envergonhar a sua família. Só que o inferno tenta deletar isso da tua cabeça, mas a palavra de vitória já foi liberada. Ei, não pense que Jesus está demorando para agir. Não pense que Jesus está demorando, está atrasado. Ele sempre chega na hora certa. Ele sempre chega na hora certa, meu irmão. Louvado seja Deus. Louvado seja o seu nome, Jesus. Louvado seja o seu nome, Deus. Nós cremos, nós profetizamos que a nossa vida está no controle, diante do poder e da forte mão de Jesus. Nós te louvamos, Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Você pode aplaudir com força e com fé. Ele está no controle. Ele não perdeu o controle. Louvado seja Deus.